Oi, meu filho, espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar sobre autoimagem, porque é muito comum hoje em dia, pelo menos na minha época, as pessoas sofrerem muito pela sua aparência e por como elas se percebem, sua autoimagem. Espero que aí no futuro as coisas estejam diferentes, mas hoje em dia, nos últimos 10 anos, a gente teve aí o grande crescimento, 10, 15 anos, das redes sociais, e que são sites, aplicativos, onde as pessoas postam fotos e vídeos e imagens, e isso acabou gerando uma comparação o tempo todo. O tempo todo você está vendo outras pessoas ao redor do mundo e se comparando com elas. E é óbvio que pela própria natureza de como essas plataformas funcionam, as pessoas mais bonitas, vamos dizer, as pessoas que têm uma aparência mais próxima àquilo que é considerado o padrão de beleza da nossa época, é claro que o conteúdo delas, as fotos e vídeos que elas fazem, ganha muito mais destaque. Então, acaba que as plataformas de redes sociais, elas viraram a terra das pessoas bonitas, né? The beautiful people. E nós que somos pessoas normais, né? 98% das pessoas têm uma aparência normal, não tem uma aparência extraordinária, se comparando com essas pessoas que às vezes são modelos, atores e atrizes, são pessoas que realmente têm uma aparência física muito diferente de 98% das pessoas por aí. E aí acabou que quase todo mundo se sente mal com a própria aparência, porque se acha menos bonito do que essas pessoas aí que acabaram ficando famosas e tal. E que na rede social parece que todo mundo é assim, porque, como eu te falei, essas pessoas bonitas, elas povoam a rede social, o conteúdo delas, ele ganha muito mais destaque. E olha só, tá caindo aqui meu suporte. Onde que eu vou deixar ele? Opa, aqui eu vou mudar de lugar. Então, o conteúdo dessas pessoas acaba sendo muito mais comum nas redes sociais e te dá a impressão de que todo mundo é bonito igual um modelo de revista, menos você. E é óbvio que isso não é verdade, é o oposto, tá? 98% das pessoas têm uma aparência normal e, sei lá, 1, 2% são essas pessoas que têm uma aparência diferenciada. De qualquer maneira, aconteceu que hoje em dia quase todo mundo tem distúrbio de imagem. As pessoas se acham feias, elas não se acham atraentes e, por causa disso, não se acham merecedoras de outras coisas, de relacionamento, de sucesso, de felicidade, porque relacionam muito a aparência física com essas outras conquistas da vida. E eu vejo essas pessoas sofrendo muito por isso, tá? Muito. É uma grande fonte de sofrimento para quase todo mundo. E eu queria não sei como é aí no futuro, mas eu queria te explicar uma perspectiva que eu tenho e que eu acho que se as outras pessoas tivessem, talvez ajudaria elas, então espero que você consiga ver essa perspectiva também. Alguns aspectos da sua aparência você pode mudar. Então, por exemplo, o pai agora tá cabelo um pouco mais comprido, eu sempre tive cabelo mais curto, agora estou experimentando, estou brincando com cabelo mais comprido, estou com bigode. São experimentos, brincadeiras com a minha aparência completamente reversíveis e inofensivos e que não vão mudar muito a minha aparência para melhor ou para pior, mas esse tipo de coisa eu acho totalmente tranquilo. Até, né, mulheres em geral passam maquiagem, homens às vezes hoje em dia estão começando a passar um pouco de maquiagem, mas um pouco de skincare, né, rotinas de cuidado com a pele para diminuir as manchas e as rugas e tal. Eu acho assim, até um certo nível onde isso não te afeta muito,
não te traz muita ansiedade, não te traz muito sofrimento, eu acho que tudo bem. Se você quiser experimentar com o tipo de roupa que você quer usar, o tipo de cabelo que você quer usar, a cor do seu cabelo, quer pintar, eu acho divertido, acho interessante, não vejo nenhum problema. Mas hoje em dia, as pessoas estão indo aos extremos. E nem imagino como vai ser aí no futuro, sei lá, se você está assistindo isso em 2040 e pouco, sei lá o que a tecnologia já vai ter possibilitado. Mas hoje em dia as pessoas já estão fazendo muitas cirurgias estéticas, onde elas mexem no nariz, mexem na boca, mexem nos olhos, mexem no formato do rosto, fazem injeções de preenchimento no maxilar, na boca. Elas mexem completamente no rosto, né? E não só no rosto, né? Fazem também cirurgias e procedimentos para diminuir gordura. Tem gente que faz cirurgias de aumentar a altura, né? Onde eles quebram a perna e aumenta a altura. Extremamente invasivo, obviamente, extremamente doloroso, gera muito sofrimento. Mas a maneira que eu vejo, e que espero que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre isso bastante, mas se a gente não tiver, então que esse vídeo sirva para mostrar meu pensamento, os traços fundamentais da sua aparência, formato dos seus olhos, formato da sua boca, do seu nariz, do seu rosto, a sua estrutura física, né, formato da sua estrutura física, isso tudo são parte de quem você é e representam a sua história e a sua família e a sua herança genética. E talvez você não goste do seu nariz, talvez você não goste da sua boca, não goste dos seus olhos, do seu textura de cabelo. Entenda que eu fiz o meu melhor para passar a melhor genética possível para você, não que eu tivesse muita escolha. Mas você não escolheu nada disso, você não escolheu o formato do seu rosto, do seu nariz, da sua boca, dos seus olhos, nada disso, do seu corpo. Mas ao invés de entrar em guerra contra a sua aparência e se frustrar e tentar mudar a qualquer custo, eu recomendo que você tente ver que isso representa a sua família. Se você não gosta, por exemplo, do seu nariz, cara, esse é o nariz do seu pai, é o nariz da sua mãe, o nariz dos seus avós. A sua boca é a boca da sua família, que deve parecer com seus irmãos, com seus tios, seus pais. Então, a maneira que eu vejo é de que esses distúrbios de autoimagem, eles são muito mais profundos, porque você está buscando se distanciar da maneira com que aquelas pessoas mais próximas, que mais te amam, se parecem. Por que você iria querer mudar o nariz, a boca, os olhos, que parecem com seus pais, seus avós, e seus tios, e seus irmãos? Se você estiver sentindo essa insatisfação, esse distúrbio de autoimagem, conversa com pessoas próximas e de confiança sobre isso, ou profissionais. Porque eu não acho que a saída é sair fazendo cirurgia e mudando as coisas. Como eu disse, sei lá como vai ser a tecnologia aí no futuro. Talvez você tome uma pílula e muda completamente sua aparência. Mas eu não acho que é saudável você se sentir feio ou se sentir desconfortável na sua própria pele, porque ela representa a sua origem e a sua história e de todos os seus ancestrais que chegaram até você, não é? A genética de todas as pessoas. E, para falar a verdade, quando eu penso, por exemplo, nas pessoas que eu mais gosto, por exemplo, os meus melhores amigos, a aparência deles não me faz diferença nenhuma, sabe?
A aparência física dos meus melhores amigos ou das pessoas que eu mais confio, que eu mais admiro, não faz diferença nenhuma. Então, por que as pessoas sentem tanta vontade assim de mudar a sua aparência física? É muito difícil para mim entender que não seja simplesmente uma comparação com modelos e ícones da mídia. Eu acho que é isso. Eu acho que 99% dos casos elas estão tentando parecer com alguém da mídia. Mas você não precisa disso. E aquela pessoa, ela parece com os pais dela e a família dela. São origens diferentes. E eu acho que ao invés de tentar mudar, você deve reforçar e se orgulhar da sua aparência. Justamente por tudo que ela representa. Como eu disse, eu acho que você brincar com esse personagem, mudar o seu cabelo, as suas roupas, isso eu acho divertido, eu acho legal, não vejo grandes problemas. Mas quando você começa a querer fazer mudanças definitivas e drásticas e invasivas, pense muito bem antes de fazer isso. Pense muito bem no que isso significa. E quais são as consequências. Como você vai se enxergar depois disso. E até quando você pensa nos seus próprios filhos que você talvez um dia tenha. Por exemplo, se você fala que você não gosta, vamos supor que você pegou meus lábios, tá? Puxou os lábios do pai. O pai tem um lábio meio fino, não tem aquele lábio carnudo, grosso. Que talvez seja considerado padrão de beleza na sua época aí. E aí você fala, não gosto, eu vou mudar. E aí você muda, faz, não sei, cirurgia, procedimento aí do futuro para você mudar os seus lábios. Porque você acha feio, por exemplo, o lábio fino. Mas é muito provável que os seus filhos tenham esses lábios finos, porque são genéticos. E se você acha feio em você, o que você vai achar dos seus filhos? Será que você não vai acabar projetando essa insatisfação e essa crença na feiura para os seus filhos? Como será que isso vai afetar eles? Então, busque meditar e pensar sobre tudo isso. Caso você tenha algum tipo de insatisfação com a sua aparência física. E veja o que realmente isso representa, o que é que você está buscando com essas mudanças que você está querendo fazer. E para quem você está fazendo isso? Porque, como eu disse, seus melhores amigos não vão se importar com a sua aparência. A sua família não vai se importar tanto com a sua aparência. Talvez tenha um membro da família ou outro que te enche o saco por causa de uma coisa ou outra, mas assim, vai ser com amor, vai ser na brincadeira. Talvez você esteja preocupado se você vai conseguir um parceiro romântico, um namorado, uma namorada, porque você não se acha bonito. Mas aí a minha pergunta você procura alguém que não te ache atraente pelo que você é? Porque isso não faz sentido. Se você precisa mudar completamente a sua aparência para que alguém se atraia por você, essa pessoa não está se atraindo por você, ela está se atraindo por algo que você artificialmente criou, mas que não representa a sua genética, a sua herança, a sua família, a sua origem, a sua verdadeira aparência. E eu não vou mentir para você e dizer que a aparência não faz diferença nenhuma na hora de você buscar um parceiro romântico. É claro que o leque de opções de alguém que se parece com um modelo, alguém que se encaixa perfeitamente nos padrões de beleza da sua época, é claro que essa pessoa tem muito mais opções, porque todo mundo acha ela bonita. Mas entenda que isso é superficial,
Entenda que isso é só uma primeira impressão sobre a pessoa. Isso não facilita ela ter relacionamentos felizes e duradouros. Só facilita a atração inicial e a primeira impressão. Só isso. Mas, na minha época, isso é muito comum, talvez na sua época também seja, essas pessoas extremamente bonitas e famosas e que são tidas como as mais lindas do mundo, têm diversos tipos de relacionamentos mal sucedidos, onde tem falta de amor, onde tem diversas traições, onde tem separações difíceis e brigas públicas. É óbvio que não é a sua aparência física não é um sinal de que você vai ter bons relacionamentos, somente de que tem mais pessoas que te acham bonita, só isso. Mas lembre-se que você não precisa que todo mundo te ache bonito. Você não é modelo, eu acho. Se você virou modelo, então parabéns. Mas eu não acho que você tenha virado modelo. E você não precisa que todo mundo te ache bonito. Você precisa que uma pessoa te ache atraente, que é a pessoa com quem você vai se relacionar. Ou as poucas pessoas com quem você vai se relacionar ao longo da sua vida. E todo mundo tem algumas pessoas que te acham atraente. Então, não importa se tem 10 milhões de pessoas que te acham atraente, ou se tem 10 pessoas que te acham atraente. Porque você, no fim das contas, vai querer uma para construir um relacionamento e uma vida e uma parceria. E para essas pessoas, para falar bem a verdade, para essas pessoas que são as pessoas que você vai escolher construir uma história junto, por mais que a aparência seja um dos quesitos, ou uma das áreas que elas talvez valorizem, não vai ser a mais importante. Não vai ser a mais importante. De todos os relacionamentos que eu vi de meus amigos e familiares e pessoas que eu conheço, quando eu olho os mais bem-sucedidos, aqueles que eu vejo que são casais felizes e que realmente se encaixam perfeitamente, não tem relação com a aparência física. São outros fatores. Então, eu não acho que você vai ter uma aparência física feia, porque nem eu e nem sua mãe somos feios. Na minha visão, nós somos bonitos. Mas também não somos modelos de TV, de Instagram, de internet. Somos pessoas normais. Mas eu estou dizendo isso porque a distorção de imagem é muito real. E pode ser que, na sua adolescência, pode ser que você não se ache bonito. Então, pense sobre isso com carinho, tá? Você não precisa parecer com atores de filmes. Você não precisa parecer com aquele cantor ou pessoa famosa que você gosta. Você parece com a gente. Você parece com a sua família. E para mim não tem nada melhor do que isso. Você parecer com aquelas pessoas que se importam com você e que te amam. Então eu acho recomendável você buscar ter a sua melhor aparência possível. Então, se vista de uma maneira que você goste e que te faça bem. Estilize seu cabelo, sua barba, seus acessórios de maneiras que você goste, se quiser passar maquiagem. Mas assim, não... Evite fugir muito da sua aparência real, porque isso vai aumentar esse senso de dissociação e esse distúrbio de imagem. Vai aumentar. Quando você olhar no espelho e ver alguém que não se parece com a sua verdadeira, estrutura e aparência. Então, toma cuidado com isso, porque eu vejo pessoas cuja vida inteira gira ao redor de não se sentirem bem com a sua aparência. E eu acho que o mundo tem muitas coisas mais legais para você fazer do que passar tanto tempo preocupado com
sua aparência física. É isso, meu filho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de uma forma ou de outra. E se quiser conversar, estamos aqui. Um abraço.